Muito bem, seja muito bem-vindo. E agora nós vamos dar continuidade aqui na nossa aula prática virtual de realização de exames de tomografia de abdômen, e agora no abdômen trifásico. Então, na nossa aula anterior, nós vimos a realização do abdômen rotina / sem contraste, que também pode ser aplicado aí nas rotinas para pesquisa de nefrolitíase. É importante, pessoal, que hoje os tomógrafos multislice, tá, que trabalham aí com espessuras menores em todas as suas aquisições, as únicas coisas que vão mudar são algumas técnicas, entre aspas, aí alguns macetes, né, como por exemplo a ingestão de água, né, oferece ali para o paciente 4 copos de água antes do exame, uma manobra de decúbito ventral caso identifique alguma presença de cálculo na junção uretero-vesical, na JUV, né? Mas no modo geral acaba-se por se ter um protocolo que atende a todas as necessidades por conta da sua espessura menor. E aí agora nós chegamos aqui na realização dos exames, do exame com contraste. Muito bem. Algumas coisas importantes a se registrar. Nós temos autonomia para a realização do contraste, para deliberar sobre isso? Sim e não. Tá? Já antecipo que sim e não. Por que sim e não, Cláudio? Sim, se o seu serviço tiver instituído um protocolo, tá, que dá para você todas as restrições, as delimitações, as indicações, todas as orientações legais para que você decida. Como assim, Cláudio? Então existe um protocolo chamado Protocolo Institucional de Diretrizes do Uso do Meio de Contraste Iodado. Tá? Ele é um documento que é construído aí juntamente à equipe médica do serviço, carimbado, validado por todos os radiologistas e o responsável técnico. E lá vai estar descrito quais são os casos que precisam de contraste e quais são as restrições ao uso do mesmo. Como nós já sabemos aí, né, é importante calcular o clearance de creatinina, é importante ter uma boa anamnese do paciente, dentre outras questões que já foram abordadas, que não cabem aqui, ok? Muito bem. Então pode acontecer o seguinte, pessoal, de você receber existe uma única situação que é explícito que nós não podemos, isso nem o médico radiologista se sobrepõe, tá? Quando a solicitação médica vem de maneira clara, TC de abdômen sem contraste. Se vier descrito sem contraste, nós, em hipótese alguma, eu não conheço nem sequer um radiologista que já ousou deliberar contrário a esse tipo de solicitação. Mas pode acontecer também de o médico solicitante não ter ali tanta expertise na necessidade ou não do uso do contraste, e isso é muito comum, tá? Não se espantem com isso, e ele deixar em aberto, e ele pedir uma tomografia de abdômen apenas, tomografia de abdômen total. E aí o paciente vem com uma queixa inespecífica, e durante a realização, né, nós encontramos ali algum achado que há necessidade ali do contraste. Se esse achado tiver especificado dentro das diretrizes, você tem autonomia para deliberar sobre isso, desde que o paciente se encaixe em tudo. Ou o mínimo que você precisa fazer é, ao identificar um achado, tá, você ir lá e enviar a imagem para o radiologista, se o radiologista não trabalhar em loco, né? Ou se ele trabalha em loco, né, já chama ele, doutor, dá uma olhadinha aqui antes de eu liberar o paciente, e vida que segue, tá? Porém, nós precisamos sempre nos atentar e ter 100% de segurança ao deliberar sobre isso. E isso o tempo nos traz com muita tranquilidade essa experiência, tá? Vamos lá. Outra coisa também, o uso da injetora, tá? Eu vou fazer aqui a programação
para vocês não ficarem apenas me ouvindo e olhando essa tela quase que estática. Então vamos fazer aqui a programação. Então, como vocês viram aqui dentro do protocolo trifásico, aqui nós vamos ter 3 aquisições, mas podem acontecer de ser 4, se nós formos adicionar a fase de equilíbrio. No decorrer da aula eu explico qual que é a necessidade dela. Então nós temos aqui 3 varreduras, né, ambas com o mesmo parâmetro aqui, ó, de espessura que nós já discutimos e exposição. O que mudou aqui, ó, I de 20 e de 300. Opa, por que esse aí de 550? Então vamos lá para vocês entenderem. Então a primeira fase que nós vamos realizar é a fase que é denominada de fase arterial, tá? Vou montar aqui para vocês. Então aqui é a fase arterial. Na fase arterial, ela compreende apenas o abdômen superior. Então, o abdômen superior, como nós já sabemos, né, é o início do exame de abdômen até o fim, até o início, perdão, da crista ilíaca. Então, nós pegamos aqui toda a silhueta hepática, incluímos toda ela, aqui ó, bem centralizado aqui no lateral, e aqui no início da crista ilíaca. Não há necessidade de se realizar o abdômen arterial total. Não há necessidade de se realizar o abdômen arterial total. Ok? Tranquilo? Muito bem. Por isso que ele aqui só foi até I de 300. E depois, nós temos o quê? Temos aqui o abdômen total, que vai atender a fase venosa e a fase tardia. Entre a fase venosa e a fase tardia, nós poderíamos ter uma outra aquisição aqui, que é a denominada fase de equilíbrio. A fase de equilíbrio ela é importante para os exames que estão pesquisando hemangioma hepático, ok? Se não for indicação para hemangioma hepático, não há necessidade da fase de equilíbrio. Tá? Então, tudo isso que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade para vocês, né? Não são termos novos nem nada do tipo, porque vocês já viram tudo isso lá nas nossas aulas teóricas, ok? Aqui é uma prática virtual, simulativa do equipamento de CT. Muito bem. E aí nós entramos na questão dos delays, tá? Os delays são muito importantes. E agora eu peço aqui uma atenção para vocês. Então, nessa tela aqui, né, nós temos algumas novidades para vocês, que é o tempo de exposição e aqui o reloginho que representa o delay. Muito bem. O tempo de exposição é quanto tempo vai demorar a aquisição. E o delay é o tempo que vai demorar para iniciar a varredura após o início da injeção. Então, como nós já sabemos que os tempos para a fase arterial são de 25 a 30 segundos, da venosa de 60 a 80 e da tardia aí a partir de 5 minutos, nós partimos desses valores. Então, o que eu fiz aqui, tá, pessoal? Então, eu coloquei aqui, ó, 27 segundos, tá? Entre 25 e 30, tirei uma média e coloquei 27 segundos. Peraí, Cláudio, mas não seria melhor aí a gente fazer o monitoramento do contraste? Eu li em algum lugar que dá para monitorar e tudo mais. Pessoal, o monitoramento da chegada do contraste, onde vocês vão encontrar nos equipamentos aí como Smart Prep, Track Bolus, Time Bolus, Surstart ou Care Bolus, eu já falei, né? Esses são os mais conhecidos, né? Que é uma técnica onde o equipamento fica fazendo o corte estacionário, ou seja, em cima da mesma região, e mostrando para você que o contraste está chegando e você vai vendo o aumento da densidade. Você pode inclusive programar a densidade que você quer que o exame comece, ok? Nós estamos monitorando. Para eu ver a imagem, eu tenho que irradiar, certo? Então, tem que calcular e se há real necessidade disso. Eu, particularmente, não vejo necessidade dentro do exame de abdômen trifásico ou uso do monitoramento da chegada do contraste. Por quê? Nós já sabemos que entre 25 e 30 segundos está em fase arterial.
ok? Então não há necessidade de expor o paciente a isso, tá? Para se trabalhar muito tranquilamente com delay, sem contar que você também vai estar dando uma economizada aí no seu tubo, tá? Não há necessidade, tá? Ah, Cláudio, mas a concentração, o arterial não fica melhor? Talvez, mas não é um estudo vascular. Nós vamos estar utilizando aqui a técnica de monitoramento e eu vou estar demonstrando para vocês como habilita, como que faz, qual que é a dinâmica do exame, nos exames para anjo. Se não for anjo, não há necessidade, ok? Então, nós fizemos aqui, eu fiz, aliás, para vocês, perdão, todo um planejamento. Então, a primeira aquisição, tá, ela tem uma estimativa de 13 segundos. Tá? Então ainda estamos nos baseando no equipamento de 16 canais. Tá? Em média, aí, um abdômen arterial que vai demorar 13 segundos. Então, eu vou dar início à injeção do contraste e vou dar start no meu exame automaticamente. Junto. Eu vou começar a injeção do contraste e vou dar o start. Porque na hora que eu der o start, vai começar o cronômetro rodar dos 27 segundos. Após os 27 segundos, ele vai fazer a varredura que vai demorar 13 segundos. Tá? Então a gente soma aqui, ó, 27 com 13. Por quê? Foram os 27 segundos de delay com 13 segundos de aquisição. Então nós vamos ter aqui 40 segundos. E aí eu coloquei aqui um delay de 25 segundos para se iniciar a fase arterial. Então nós vamos somar. Então aqui deu 40, ok? Vai aguardar mais 25, 65 segundos. A fase venosa não é de 60 a 80. Então nós temos ali dentro do esperado. E depois a somatória dos dois tempos de varredura, mais os dois tempos de delay, eu coloquei mais 220 segundos para aguardar, para que dê os 300 segundos, que é a minha fase tardia ou escritora. Nossa, Cláudio, mas na hora que eu for fazer o exame, eu preciso ficar calculando isso e colocando e tal. Não, gente, isso tudo já tem que estar, né, ali previamente programado e planejado, né? Mas lembre, o meu objetivo aqui é que vocês saibam o que estão fazendo, né? Se você pegar um equipamento pelado, você colocar ele para funcionar, tá? Então, é dessa forma que funciona. A injeção, eu vou estar demonstrando para vocês mais adiante o uso da injetora, mas dá para fazer também excelentes exames, tá? Esse, inclusive, que eu vou estar demonstrando aqui para vocês, foi feito com injeção manual, tá? E ficou muito bom. Obviamente que se você for fazer uma injeção, sei lá, de 100 ml de contraste, no tempo de 27 segundos, há de ter aí um acesso venoso muito bom, uma enfermagem muito bem treinada, para que se consiga administrar nesse tempo. Porém, é possível, tudo é questão de treino. Porém, tá, se não tiver, pôs a injetora ali, injetou quanto precisou, colocou o delay e vida que segue. Uma coisa que eu digo para vocês que não há realmente necessidade é o monitoramento da chegada do contraste, ok? Então eu vou clicar aqui em confirmar. Vou levar minha mesa aqui no nosso teclado e vou clicar no Start. Quando eu clicar no Start aqui, eu vou fazer de conta que cliquei aqui no Start. Peraí, cadê meu mouse? Cliquei aqui no Start e dei início na injeção do contraste. Pronto, então agora a gente usa o poder de abstração, né? Então está sendo injetado ali o contraste, num volume de 3 ml por segundo, tá? 90 ml de contraste sendo injetado a 3 ml por segundo, vão dar ali 90 ou 30 segundos, tá? Então, quando der 27 segundos aqui, tá? Enche o peito de ar e segure. E aí, soltou. Aí nós vamos ter aí a fase arterial rodando. Rodou a fase arterial, como vocês estão vendo aí, pegando só até o abdômen superior, até ali na asa do ilíaco.
a mesa vai retornar para sua posição de início do corte, vai aguardar os 25 segundos e encha o peito de ar de novo e segure. Aí solta a fase venosa. Aí corre toda a fase venosa até o final ali do abdômen total. Terminou ali, tá? A mesa volta para a posição inicial de novo, tá? E vai aguardar os 220 segundos. Então, nesse inteirinho de tempo, o que você pode fazer? Você vai lá dentro, conversa com o paciente, vê se está tudo bem. É muito comum o paciente nausear, né, relatar aí alterações de calor, tontura e tudo mais. Vai lá, tranquiliza ele e pede para ele que aguardar mais um pouquinho, que o exame já termina. Vocês já viram, né, que acerca da a fase escritora, a gente trabalha aí com 300 segundos, né, 5 minutos, porém pode ser que nesse tempo não funcione para todos os pacientes. Por isso a importância de se saber analisar muito bem as imagens. Naturalmente que eu não vou ficar aqui agora aguardando os 5 minutos para que a gente possa avançar, tá? Mas é importante registrar que após dado o início aqui na fase arterial, os demais vão automaticamente. Então você foi lá dentro, conversou com o paciente, digamos que o paciente prolongou o assunto e tudo mais, você tem que ficar de olho nesse tempo. Porque senão daqui a pouco você só vai ouvir, enche o peito de ar de segure e tem que sair correndo, tá? Aí muito bem, você foi lá, conversou com o paciente, voltou para sua mesa, aí deu lá o tempo novamente, enche o peito de ar e segure. Aí vai correr a fase tardia, aí a gente analisa, dá uma olhadinha aí, vê se está excretando bonitinho, tá descendo pelos ureteres, tudo bonitinho, tá? Vesícula urinária já tem contraste? Tem? Muito bem. Seu exame está finalizado. Digamos que, porventura, o paciente não excretou e você precisa aí repetir, né? Então você tem, vou dar duas possibilidades práticas, perdão, duas possibilidades práticas para vocês, né? Vocês vão vir aqui, excluir as duas primeiras, clica em cima, exclui, tá? Ou você volta lá na fase, seleciona aqui novo protocolo, vai lá, pega o protocolo de abdômen sem contraste e escreve lá a fase escritora, entendeu? Dá uma improvisada. Não vai me clicar em repetir série e repetir todas as séries só por conta da fase escritora, ok? Então, selecione, exclui e repete só a fase escritora, tá? Observe que aqui elas estão agrupadas, só que aí o próprio equipamento depois ele separa para vocês as séries, né? Porque na hora de você manipular, fazer as documentações, é importante que elas estejam separadas e também para que o médico radiologista possa laudar. Tá ok, pessoal? Então, as indicações são muitas acerca de quando usar o trifásico ou não. Porém, via de regra, de uma maneira um pouco até... qual seria? Um excesso de zelo, talvez, né? Fazem trifásico para todos. Mas a maior parte dos diagnósticos, eles acabam sendo feitos mesmo com a fase venosa, tá? É pré-contraste, venosa e uma tardia, né? Então, a arterial ela pode ser excluída de diversos exames, porém isso demanda um bom conhecimento de interpretação de imagem e não somente a leitura da hipótese diagnóstica, bem a anamnese do paciente. Então, via de regra hoje no mercado, acaba-se por fazer o trifásico em tudo e muitos radiologistas, talvez por perceber esse déficit numa boa decisão na hora de saber quando excluir ou não o arterial, acaba por padronizar, façam sempre trifásico, porque assim pelo menos eu tenho certeza que na necessidade eu já tenho ali o arterial, não preciso reconvocar nem nada do tipo. Tá ok, pessoal? Então é isso, um forte abraço e até mais.